já se manifestou nesse lugar, Jesus. A gente já sente a tua presença, Jesus. Pai, que o Senhor venha usar tremendamente a vida da irmã Elisângela, Senhor. Que essa palavra que vai ser pregada, Senhor, que possamos abrir o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer grandes coisas nessa noite. Senhor, muito obrigado por cada família que está aqui presente, por cada pessoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito já no nosso meio, Senhor. Nós repreendemos toda tentativa do inimigo, Pai, toda distração, Senhor. E, Pai, nós declaramos, Pai, e profetizamos unção dobrada sobre a vida da Elisângela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz, igreja. Amém. A paz, igreja. Quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Meu Deus, poucas pessoas entenderam. Quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Santo Deus, só está diminuindo as mãos, mas amém. Glória a Deus. Estarmos aqui, né? Você vê o pastor pregando, você vê as pessoas ministrando, você acha que é fácil. E eu quero dizer para você que está aqui no altar do Senhor, foi uma relutância muito grande até chegar aqui. Foi uma relutância, uma crise entre eu e o Espírito, entre a minha carne e o Espírito, para aceitar o chamado de Deus. E foram longos anos fugindo do chamado de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Elisângela, eu congrego na Lagoinha de Kingston, e nós estamos aqui cooperando para a obra do Senhor. E, irmãos, por muitos anos, nossa família não é de berço, né? Mas graças a Deus tem muitos que conhecem o Senhor, recebeu o Senhor como seu Salvador. E nós já éramos tocados pela presença do Espírito Santo por causa da nossa vizinhança que era crente no Senhor Jesus. E ali, algo queimava diferente em nosso coração, mas a relutância entre servir a Deus e provar das delícias desse mundo. A gente caminhou assim, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu nunca tinha aceitado Jesus, mas eu sempre fui à igreja, nós sempre fomos. E chegou um tempo em que eu aceitei o Senhor como meu único e eterno Salvador. E eu decidi que eu nunca mais queria sair da presença dEle. E quando eu aceitei Jesus, eu conheci um pastor muito doidão. E ele ensinava assim coisas loucas para nós. E uma das coisas loucas foi quando ele contou o testemunho dele, que família crente, família de Deus, mãe que orava no quarto, e ele, uma pessoa bem-sucedida, mais do mundo. Hoje ele é um grande pastor. E ele falou assim, ele estava no rodeio. E ele, muito alcoolizado, ele falou assim, se o Senhor é o Deus da minha mãe, e se o Senhor me ama, o Senhor não vai deixar eu montar naquele boi. E ele tinha se inscrito, não sabia montar, e ele ia morrer naquele dia. E passado segundos que ele pensou, que ele falou com Deus, mesmo naquela embriaguez, a prova foi cancelada. E ele foi para casa, quando ele chegou, a mãe dele estava no quarto orando. E ele falou, Senhor, eu quero te aceitar como meu único e eterno Salvador. E se for para eu sair dos teus caminhos, eu quero que o Senhor me mate. E eu fui e fiz essa oração bem doidona. Eu falei, eu quero ser igual esse pastor. E aí eu fiz essa oração e esqueci. E passei, aceitei Jesus, me batizei e amo a obra do Senhor. Mas aconteceram algumas coisas no trajeto que me fizeram desviar do caminho. E eu passei um período. E esses períodos foram os períodos mais amargos fora da presença do Senhor, do qual eu não senti o desejo de dobrar o joelho, de orar. Mas o Senhor, Ele não me matou. Ele teve misericórdia. E eu sofri um acidente. No dia que eu falei assim, hoje eu volto para o Senhor e eu não quero mais saber desse mundo. E eu estava indo para o trabalho e eu sofri um acidente. Eu quebrei o fêmur, a bacia. E foram um tempo muito difícil. E foi necessário aquele acidente para eu parar. E eu voltei para os caminhos do Senhor. Cá estamos nós.
Eu aceitei o Senhor no ano de 2000 como meu único e eterno Salvador. Eu declarei, mas eu já conhecia, mas eu declarei. Eu quero te dizer, se você não declarou, você precisa declarar que Ele é teu Salvador. Que Ele é o teu único Salvador. Não tem como Ele te libertar, não tem como Ele te salvar se você não o declarar como teu Salvador. Amém? Nós estamos aqui numa série no qual o nosso pastor foi direcionado. Para meia-noite nós vamos sair daqui. Eu amo escrever porque quando eu vou escrevendo o Espírito Santo vai falando comigo e eu apago e ele fala, não é assim, aí eu volto, passo a limpo. No computador parece que fica mais assim, não sei, eu gosto de escrever. E nós estamos falando sobre edificação. E nós vamos falar sobre edificação hoje, que vocês fiquem atentos. Não tem como nós edificarmos alguma coisa, não tem como nós edificarmos alguém se nós não formos santificados. Se nós não estivermos nos santificando. Se a nossa vida não for santificada. Não tem como você edificar a tua casa, não tem como você deixar um legado de edificação na tua casa, se você não santificar as tuas atitudes em casa. Não tem como, pai, mãe, você deixar um legado para os seus filhos hoje, dele entrar no quarto e sentir a presença do Senhor, dele entrar no quarto e pegar a Bíblia para ler, se eles não olhar você no quarto orando, se eles não te verem. Hoje foi lançado aí, né, graças a Deus, esse desafio para os pais. Irmãos, não há mais tempo. E a edificação é algo muito difícil. Vamos ser sinceros. Se for para eu... santificação, perdão. Para eu edificar, eu tenho que passar pelo processo da santificação. Se nós não passarmos por esse processo todos os dias, nós vamos perdendo o nosso legado de deixar uma edificação. O que eu achei interessante, eu fui no dicionário, fala assim, o significado, né, de edificação, que fala assim, obras arquitetônicas de grande proporção, ato, processo de edificar-se, elevação de um edifício, ação de se conduzir à virtude, ação de instruir, esclarecer, informar, construção de uma obra individual ou coletiva, de grande importância ou alento. Gente, é Deus purinho o dicionário aqui, ó. Porque o que ele está falando? Eu preciso ter virtude. E ele fala assim, ação de conduzir. Quando eu estou me santificando, eu estou conduzindo alguém a ser edificado. Todos os dias nós somos filmados por pessoas aqui mesmo na igreja. Eu sei que agora já pessoas que nunca, né, os visitantes a primeira vez, eles devem estar aqui, né, me olhando. Será que essa irmã vai edificar mesmo? Irmãos, nós somos falhos. Nós somos falhos em casa, falhos com nossa família, falhos com nossos pais, com nossos vizinhos. Porque se nós queremos deixar essa edificação, nós temos que santificar o lugar onde nós moramos. Sendo doido ali, ó, levantando a mão, orando, marchando. Ah, mas é os irmãozinhos de ling-ling lá que mora do lado, é o outro, eles não querem saber de Deus. Faça a tua parte. Faça a tua parte. E eu quero te dizer que santificar dói. Como assim dói? Porque quando eu vou me santificar, quando nós vamos nos santificar para nós edificarmos, nós temos que abrir mão da nossa carne, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das mentiras, abrir mão do pecado, abrir mão da traição, abrir mão da mentira, abrir mão de ser caloteiro, abrir mão de pedir dinheiro e não pagar, abrir mão. Eu quero te dizer que o pior das coisas na nossa vida, que eu já passei, o maior processo, foi renunciar às minhas vontades.
E todos os dias, às vezes eu choro. Às vezes eu estou caminhando, às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu choro. Eu falo, Senhor, eu renunciei tudo para que o Senhor se manifeste na minha vida. E às vezes eu sou conhecida como tola, porque quando nós decidimos viver o ministério do Senhor, muitas das vezes nós vamos caminhar sozinho. É um ministério solitário. E quando nós abrimos mãos, nós somos taxados de doidos. Larga isso, para com isso. E cada vez que alguém fala, ouça bem, incentiva você a largar o teu ministério, ele não está te incentivando a você largar o seu ministério. Ele está incentivando você a paralisar os projetos e os sonhos de Deus. E eu quero te dizer, para nós santificarmos e edificar, nós temos que prosseguir. E muitas das vezes nós vamos viver uma crise existencial no nosso espiritual, né, irmã Márcia? E a gente fica entre a carne e o espírito, a carne e o espírito. Aí a gente fala, Senhor, eu preciso de uma resposta. Aí a gente fala assim, mas tem que ser agora. Aí Deus está lá. A resposta é, você acordou, você está respirando, você tem a comida, você tem a cama quente, santifique-se. Santifique-se enquanto eu estou te dando fôlego de vida. Nós temos que parar de ser ingratos com o que o Senhor tem feito para nós todos os dias. Muitas das vezes nós entramos aqui na igreja com o coração frio, rancoroso, sendo crente. Eu falo porque eu já fiz isso. Eu vivi na igreja por um tempo assim, e o meu coração, sabe? Eu falei, meu Deus, não acontece nada. Subia, descia monte, rolava monte. E aí teve uma hora que eu falei, eu preciso descobrir a minha identidade. Para nós se santificarmos, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Santificação exige descoberta de identidade. Aí você vai falar assim, ai, nós estamos vivendo aí em umas igrejas que tudo é identidade. Deixa eu te falar uma coisa, se você não tiver a sua identidade firmada em Cristo Jesus, você não vai alcançar a salvação. E eu te falo, eu posso te provar aqui na Bíblia. Porque quinta-feira nós estávamos falando sobre isso. Que o Senhor pega toda a árvore seca e oca que não dá fruta, Ele lança aonde? No fogo. E o fogo, e aí na minha tradução da minha Bíblia fala, e o fogo ainda queima. E arderá. Ele fala assim, introdução. Vamos ler aqui 1 Pedro 1,15. Perdão, irmãos. Não iniciei aqui com o capítulo que fala assim. Os irmãos vão colocar aí. 1 Pedro, do 15 ao 16. Pedro 15, 16. Alguém achou? Se quiser ler, pode ler, irmão Wagner. Em voz alta para os irmãos ouvirem. Vamos trabalhar a Bíblia aqui hoje para você perceber que se nós não se santificarmos na palavra, nas nossas atitudes, no nosso falar. Pode ler. 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Amém. Irmãos, não tem como. Quem mandou seu filho, como eu e você, para cá, para essa terra, para sofrer dores, apanhar numa cruz? E ele falou, eu só preciso de uma coisa, sede santos, porque eu sou santo. Não tem como edificar se você não santificar. O que praticamos, o que falamos no nosso dia a dia vai nos afastar dessa santificação.
E quanto mais nós afastamos da santificação, mais longe nós ficamos da edificação. Tem pessoas que precisam edificar o seu lar, edificar a sua casa, deixar legado para os seus filhos. Seus filhos precisam conhecer o jejum, a oração. Eles precisam conhecer a Bíblia através da sua santificação. Porque quando você faltar, eles vão falar: o meu pai edificou a nossa casa. É muito difícil, né? Ter famílias que nascem no berço, como a irmã Márcia nasceu, que vai passando de geração em geração. Pode até tentar se desviar, mas o Senhor puxa. Nós precisamos melhorar o aspecto da nossa vida perante o altar do Senhor. E para nós melhorarmos o aspecto da nossa vida, nós precisamos matar algo que nos impede de santificar para nós edificarmos. Chama-se orgulho. Provérbios 16, 18. Se alguém quiser abrir aí e ler. Provérbios 16, 18. Irmãos, hoje vai ser diferente. Quem trouxe Bíblia? Quem está com Bíblia? Provérbios 16, 18. O que fala a respeito do orgulho? Amém? O orgulho precede a destruição, a arrogância precede. Qual é o maior problema nosso hoje que nos leva à queda? Orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho nada mais é do que a alimentação de uma força. Que força é essa? Uma força que eu quero esconder algo. E o que eu preciso? Ser orgulhoso. Eu alimento essa força. É uma fuga de confissão. É uma fraqueza ou uma tentação das nossas vidas. E o que acontece? Precede a ruína. Irmãos, eu quero te dizer hoje, se você está ferido com alguém, se você está ferido com algum irmão nessa igreja, se por um acaso nós não fizemos conforme você imaginou que iria ser, nós precisamos nos perdoar, porque enquanto não há perdão, o orgulho vai dominar. Porque se eu não peço perdão, eu não estou tendo libertação. Sem libertação, eu não me santifico. Sem santificação, eu não edifico. O orgulho, quando ele não é tratado, ele só sustenta as nossas fraquezas. Em pecar, as nossas fraquezas em não prosseguir, em não orar. E para se santificar eu preciso de quê? Oração, jejum, relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus vai gerar intimidade. E a minha intimidade vai gerar a descoberta da minha identidade com Cristo. Quando eu descubro quem sou eu em Cristo Jesus, nada me abala. Deixa eu te falar de alguém. Aí você fala assim, no mundo hoje tem muitos coach, muitas pessoas que falam, né? Você precisa descobrir sua identidade, você tem que saber sua identidade, e você fica com raiva deles, mas nada mais é do que um processo bíblico. Sabe por quê? Pensa em alguém que se relacionou, que viveu, que provou de coisas maravilhosas ao lado do nosso Senhor Jesus e não sabia sua identidade. Quando ele viu o que ele tinha feito, a crise existencial dele, a crise espiritual dele foi tão grande que ele colocou uma corda no seu pescoço. E eu te falo uma coisa, Judas, ele tinha todas as oportunidades de viver uma identidade em Cristo, mas ele resolveu seguir outro caminho.
caminho da ganância, o caminho da altivez de espírito, e levou ele à morte, precedeu a queda. Ele poderia voltar aos discípulos e falar: eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu único e eterno Salvador. Eu quero aceitar o Senhor Jesus, porque quando eu estava com Ele, eu não conhecia, não sabia da minha identidade. Eu estou aqui. Ele poderia voltar, ajoelhar, os discípulos poderiam batizá-lo novamente. Mas ele não sabia quem era ele em Cristo Jesus. Se alguém hoje te perguntar: quem é você em Cristo Jesus? Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? E o trampolim para a honra, o trampolim que nos leva à honra de nos santificarmos e de nós sermos edificadores aonde nós passarmos, chama-se humildade. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração perdoador. Não tem como não chamar a atenção de Deus. É impossível você não conseguir chamar a atenção de Deus com um coração humilde. Mateus 5:3. Amém? Abre aí, irmão Douglas. Mais alguém tem Bíblia? Mateus 5:3. Vamos ver o que Mateus está nos direcionando. Precisa falar mais alguma coisa? Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurado és tu que és humilde. Bem-aventurado é você que na tua humildade, quando alguém te dá um tapa na face, você vira outra. Hoje é muito complicado, né? Você seguir isso. Mas eu quero te falar que existem várias maneiras de você alcançar a humildade. A humildade nada mais é do que você prosseguir. Fala de você, tenta te derrubar, impede você de realizar alguma coisa ali na frente, impede você de colocar em prática um projeto. Se você elevar a sua altivez, você vai perder tudo. Mas se você tiver a humildade de saber se defender, a humildade de falar, a humildade de ficar calado, muitas respostas do Senhor virão com o silêncio para nossas vidas. Irmão, não sei vocês, mas quando eu oro, eu jejuo, e eu clamo, e eu deito no chão, e eu esperneio, eu coço minha cabeça, e eu falo: Deus está aí. É um silêncio. Quem já foi em alguma fazenda e chega e tem um rio, e tem uma aguinha, né, do rio que recanteou, e fica aquela água parada. Aí eu fico, fecho os olhos, é como água parada, a voz de Deus. Mas ele recebeu. É porque o silêncio dele também é um sim. O silêncio dele também é um não. E quando nós aprendemos isso através da oração, através do jejum, é libertador para nós. E quando santificação dói? Quando nós precisamos realizar tudo isso todos os dias. A Eliane eu vou falar. Eu estou no... Oi, amor. A paz. Eu estou nos grupos da igreja. Aí eu tenho uma campanha no grupo das irmãs. Tem a campanha das irmãs que participaram da primeira. Aí eu falei: eu não vou deixar essas irmãs quietas, não. Quem não está nessa vai entrar em outra. Aí o Senhor falou: põe essa. Aí eu coloquei. Quem não entrou nessa campanha, entra nessa. Aí tem dos líderes a oração e o jejum. Aí ela falou assim: mas que hora que eu vou comer? Porque se tem esse jejum, se tem esse, não vai sobrar um dia para mim comer. E tu tá em todos.
Eu juntei tudo, irmãos, e oro, as irmãs sabem. Mas nós precisamos, porque o jejum ele vai matando a nossa carne, vai matando a nossa fúria, vai matando a nossa altivez de espírito. Irmãos, a gente fala de improváveis, né? Mas eu era uma pessoa, eu estou melhorando, mas eu era uma pessoa muito, muito ignorante. É assim, ó, pá, pá. Irmãos, glória a Deus. Opa, olha, ó, recebeu. Esse entendeu o que é humildade. Sabe, assim, uma pessoa falasse um A de mim, eu era uma pessoa assim que meu coração, sabe, gerava um ódio e eu, sabe, e aquela pessoa já não servia mais para mim. Eu matava ela de tudo quanto era jeito nos meus pensamentos. E eu falei, Senhor, eu preciso melhorar. E quando você trabalha liderando homens, você se torna, né, assim, você tem que, né, mostrar que você é mais dura do que eles. E eu trabalhei numa construtora com 45 funcionários, eram todos homens, só eu de mulher. Aí eu saí de uma outra, dessa empresa fui para outra, aí 80% homem. E eu já chegava assim, sabe? Ai, que foi isso? Quando eles viam eu assim, saindo lá da minha sala, e eles corriam, eles pegavam um parafuso, estavam no chão, eles viravam assim, aquela mulher é doida, lá vem ela. Mas eu falei, meu Deus, eu achava bom ser vista assim, mas nadinha sem a presença de Deus. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Se a presença de Deus não nos alimentar, se o nosso coração não for perdoador, se nós não tirarmos esse rancor que há dentro de nós, quando o irmão erra conosco, quando um familiar erra conosco, muitas das vezes a gente quer ali, ó, mas aí você fala assim, em meus passos, o que faria o Senhor Jesus? E nós precisamos descobrir tudo isso através da nossa identidade, melhorando passo a passo. Senhor, revela-te quem tu és na minha vida. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu não posso continuar assim. Acho que aqui na igreja tem um pouco de gente que não conhece o meu testemunho. E quando eu vivia assim, orando, mas eu falava, Senhor, eu estou só no movimento, eu não estou sentindo a presença do Senhor. E eu preciso ter uma experiência sobrenatural. Outra coisa que você não, se você não souber, se você não tiver ali no relacionamento com Deus, não peça experiência sobrenatural para Ele, porque talvez você não vai suportar. Amém? E eu pedi essa experiência sobrenatural e esqueci também. Eu falei, Senhor, não tem como o Senhor me usar. Porque todo lugar que eu ia, eu escondia. Eu ia nas igrejas que lá no Brasil tem essas pilastras aí, só que é maior. E eu esperava todo mundo chegar para eu chegar e sentar de trás. Para onde eu ia, o Senhor usava alguém. Eu vou te usar, eu quero te usar, eu quero da tua disponibilidade, eu preciso da tua disposição, eu preciso que você tenha amor para cuidar da minha obra, eu preciso que você se disponibilize. E eu falei, não quero não. Quero não, Deus, eu quero ficar sentada aqui. E aí eu tive um encontro com Deus, a maioria das irmãs, dos irmãos aqui sabe. Eu fui acometida por um câncer totalmente agressivo e a primeira frase que eu ouvi da médica quando eu entrei no hospital foi: não há mais jeito, acabou para você. Esses dias me falaram que que o testemunho ele fica velho, que a gente precisa de coisas novas. Eu falei assim, Deus, todos os dias eu preciso lembrar o que o Senhor fez na minha vida para eu trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho esse testemunho, eu fui desenganada, mas aí na hora que a médica falou, o Espírito Santo falou assim, a tua experiência sobrenatural está começando. E quando eu cheguei lá no hospital, a médica já me falou, você sabe, né? Ela não abriu o meu exame. Ela só falou assim, você sabe, né? Que você está com câncer?
Eu falei, sei. Eu peguei no Google, abri, olhei e vi que era. Ela, pois é, não tem mais jeito não. Bem assim, igual eu era. E Deus foi usando todo tipo de gente que era igual a mim. Grosso, igual um papel de embrulhar prego. Irmãos, minha satisfação era te humilhar. E se fosse funcionário, eu humilhava mais ainda. Porque se fizesse errado, eu mandava fazer 3, 4 vezes. E eu só encontrei gente assim. Porque eu fui quebrando, eu fui sendo quebrada. O Senhor estava me santificando. E eu fui sendo quebrada, fui sendo quebrada. E eu falava assim, Deus, eu quero ser cuidada, eu quero ser carregada. Irmãos, não aparecia um filho de Deus para me dar um abraço. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Saía da quimioterapia sozinha, eu ia sozinha, eu voltava sozinha. Eu olhava assim, eu falei, eu queria tanto que alguém me mimasse, alguém me cuidasse de mim. E Deus falou assim, não. Você vai receber do meu amor. Você vai aprender a ser dependente do meu amor. Para você passar isso para outras pessoas. Eu falei, tá bom, Deus. Mas eu vou falar para vocês. Quando eu via os ministrantes, as mulheres pregando, falando seus testemunhos, eu olhava assim com tanto romance, assim, sabe? Que parecia que era lindo. E eu falei, ai, como eu queria estar ali pregando igual aquela mulher, contando dos testemunhos, e não sei o quê, e o tanto que Deus fez, e o tanto que Deus está fazendo, e não sei o quê, ó. Coloca a mão que está desastrada. E eu romantizava muito. E eu quero te dizer, não tem nada de romântico na nossa luta. Não tem nada de romântico quando o Senhor nos quebra, quando o Senhor nos refaz. Quando Ele pega o vaso, Ele quebra e refaz. E eu fui me negando dia após dia. E eu vi o sobrenatural de Deus. Tanto que hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Eu estou respirando. E não tem nada no meu sangue que não seja o rio de águas vivas que corre do trono de Deus. Porque quando eu tomei a decisão de ter a identidade em Cristo Jesus, quando aqueles médicos, aquela equipe de médicos entrava com aquele tanto de remédio, eu colocava a mão e falava assim, aqui que vai entrar é o sangue de Jesus. E eu ficava lá até adormecer, segurando ali nos fios daquele soro, e eu profetizava, e eu falava, é o sangue. Ontem eu ceei, aquela ceia foi o sangue de Jesus me lavando, e esse remédio é a mesma coisa será, o sangue de Jesus me lavando. Eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse daquilo que o Senhor fará sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Foram uns dias difíceis, não tem nada de romântico, não tem nada de lindinho. Você sair 4 horas da manhã, você tinha carro, tinha uma casinha quentinha. O Senhor me jogou em Brasília, não entendi muito, o Senhor me jogou lá. Eu saí totalmente do ambiente que eu estava. Alguns lugares não vão te edificar, alguns lugares vão te tratar, para você ser lançado como santificação e para edificar. Porque no lugar em que eu estava, eu ia ser cuidada e o Senhor não ia me quebrar. E o Senhor providenciou de uma forma assim, uma árvore que é arrancada e colocada em Lodebar. Irmãos, eu achava bonita, olha Lodebar, Mefibosete. Quem sabe a história de Mefibosete? E quando os pregadores falavam, eu ouvi o barulho da carruagem, e eu, que lindo. Nada de lindo quando você está em Lodebar, sabe por quê? É silêncio, silêncio total. Mas no tempo certo o Senhor manda o profeta, de onde você menos espera. Essa madrugada tu estava de joelho, pedindo socorro para Deus. Ele vai te dar esse socorro.
E o Senhor é bom. E eu preciso quebrar o meu orgulho. Eu preciso quebrar a minha soberba. Eu preciso quebrar a minha altivez de espírito. Nós precisamos. Porque se nós não quebrarmos tudo isso e tirarmos da nossa vida, não tem como você se santificar. Não tem como você santificar a sua casa sem a presença do Espírito Santo. A presença do Deus Altíssimo. Não tem como você santificar a sua casa sem você ter relacionamento. É tempo de se relacionar com a sua família para você se fortificar, para você se santificar e para você deixar legado de edificação. Eu estava vendo uma postagem e o tanto que isso é importante. Uma menina falou assim, chegou para a amiguinha dela e falou assim, pode pedir qualquer coisa aí que eu vou mandar minha mãe orar. Deus responde ela na hora. Por quê? Ela vê a mãe dela orando. Ela vê a mãe dela se santificando. E quando ela quer alguma coisa, ela ora. Ela, mãe, ora por isso. E ela desafiou a amiguinha dela. É bom, é maravilhoso. E nós temos que nos santificar em oração. Ah, mas é chato orar, é chato entrar no grupo de oração, é chato... é as mesmas coisas. Quantas orações o Senhor ouviu naquele grupinho online, né, irmã Márcia? Quantas orações foram respondidas? Uns voltaram para agradecer, outros não voltaram. Mas houve cura. Houve libertação. Mães que oraram pelos seus filhos. Mães que pediram um clamor pelas suas filhas. E ali cansadas, né? E todo dia, irmã, entra, eu estou aqui sozinha. Aí, né? Sentindo as forças indo embora. Aí Deus vai. Essa semana eu recebi uma mensagem de um irmão. E assim eu chorei. Porque ele falou umas palavras assim que... A gente, na nossa caminhada, a gente às vezes acha que não está fazendo nada. Mas esse nada é o tudo para o Senhor. E ele mandou uma mensagem muito linda, agradecendo por nós estar sempre mulheres, estar sempre incentivando, né? Vamos orar, vamos não sei o quê. Irmãos, e nós precisamos queimar esse fogo em nosso coração. As pessoas têm que olhar para você e têm que sentir o desejo de orar. Na minha caminhada eu vi umas irmãzinhas, meu Deus do céu, era só aquele talinho, só aquela finurinha de tanto jejuar. Mas quando abria a boca, quando orava, o Senhor ouvia. E o Senhor ouve. Santificai-vos, porque o nosso Senhor é santo. Santificai-vos, porque não há mais tempo. Santificai-vos, porque é chegada a hora. Santificai-vos, porque nós não sabemos quando virá o Senhor. Santificai-vos, porque o tempo de Deus está. Você lembra qual foi o primeiro louvor? Alguém lembra qual foi o primeiro louvor? Espero que amanhã vocês lembrem dessa palavra, santificação para edificação. Muito forte, Deus começou a falar comigo na hora que a irmã Márcia começou a louvar. Como que o Senhor vai tomar o lugar na nossa vida se nós não estamos dando espaço? Tem um louvor que fala assim, que o primeiro pensamento pela manhã é te adorar. Que ao meio-dia é te adorar. Que à tarde e ao anoitecer eu quero te adorar. Qual o espaço de tempo que o Senhor está tomando na tua vida hoje? Porque se eu não tenho relacionamento com Deus aqui, eu vou ter o que falar com Ele lá no céu? Você vai chegar lá e vai olhar, e aí, Deus? É, né? O jardim está bonito.
as flores, acabou as palavras. Mas se eu tenho necessidade de conversar com Ele todos os dias, eu vou ter muito mais o que falar no celestial. Eu não sei vocês, mas eu não quero edificar muita coisa material, porque o Senhor já está à porta. Precisa ter sonhos, objetivos? Lógico. Enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, há esperança para a árvore cortada. Mas eu preciso dar tempo para o Senhor. E a palavra de Deus é muito clara. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso negar, eu preciso quebrar o meu orgulho, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso me relacionar, eu preciso ter intimidade. Mas assim, o que me chamou e o que me puxou mais é: descubra a tua identidade em Cristo Jesus para você edificar. A Ashley hoje, ela tem que saber que ela tem um pai que edifica. O Wagner é o servo da casa dele. Os filhos dele têm que saber que é ele o cabeça, que a mãe ora, que a mãe profetiza. Eu vi um pastor falando assim: faça qualquer coisa com qualquer um, mas não faça com uma mulher que dobra seu joelho no seu quarto, porque quando ela fala papai, aí você perdeu a guerra. Amém? Vamos edificar, irmãos. Esse pecado que está tentando nos dominar, o relacionamento com Deus vai fazer ele correr da tua vida. A fraqueza de espírito, a fraqueza em abrir a Bíblia. Hoje, eu falo assim que o céu se alegra quando um crente aceita. Mas o inferno se alegra muito mais quando sua Bíblia passa mais tempo fechada. Porque quando nós estamos com a nossa Bíblia aberta, orando e jejuando, nós estamos rompendo com essa alegria do inferno. Vai doer nós negarmos? Vai. Mas eu preciso ouvir, nós precisamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Porque se eu chegar, quando chegar a grande hora, quando chegar aquele grande dia, o Senhor olhar para mim e para você e falar assim: servo mau, pá, é lançado como uma árvore seca. E não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômega. Se ele não te pegar no início, ele vai te pegar no fim. Se você não der explicação da sua vida no início, no final, é de Gênesis a Apocalipse. A noiva. E eu preciso desejar estar na presença do Senhor. Eu preciso manifestar esse desejo todos os dias. A identidade, quando nós descobrimos nossa identidade, automaticamente vai gerar perseguição. E essa perseguição, com a sua identidade descoberta, você só vai passando, igual um vendaval. Olha o doidinho crente, olha não sei o quê. Aquele irmão ali agora está, ó. Mas essa perseguição nos dará maturidade para permanecer em Cristo e não desistir mais, não sair da presença, não saia, não te apresse em sair da presença do Senhor. O Senhor tem planos e projetos celestiais para nossas vidas. O Senhor, Ele tem planos e projetos que Ele tem
sede de realizar nas nossas vidas. Mas nós não podemos perder o celestial por pequenos momentos carnais. E sabe qual é o nosso maior problema? Chama-se justificativa. Você quer se justificar por tudo, por não cumprir o teu chamado, por não cumprir o que o Senhor te chamou. Eu sei que aqui deve ter gente que louva, gente que prega, gente que foi chamado. Você está aqui hoje, sentado nessa cadeira confortável, porque você tem um chamado. Nem que seja falar, Jesus te ama, para o vizinho, para quem passa na rua. Nós precisamos parar com essa justificativa que não agrada a Deus. E essa justificativa, você dá ela somente quando é o quê? Esse projeto de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque nós achamos tempo para ir ao shopping, nós achamos tempo para correr, caminhar, para ir na academia, nós achamos tempo para ir visitar o amigo, para ir visitar o parente, para pegar 3 trem, para ir lá não sei aonde, no monumento de não sei o quê. Mas, quando chega a hora da escala, você dá a justificativa. E essa justificativa na tua vida vai gerando um comodismo tão grande, que você vai, automaticamente você não percebeu que gerou um esfriamento de você estar na casa do Senhor, de cuidar, de fazer. Ah, irmãos, o Senhor vai te pedir conta disso. Servo bom e fiel. E nós precisamos saber que houve um sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós não temos tempo para perder. Porque foi derramado um sangue puro e carmesim, por mim e por ti. Gente, quando eu leio a passagem que Jesus foi crucificado, eu tento assim por várias vezes terminar o capítulo, o versículo, porque eu entro na história e eu me imagino lá, vendo o meu Jesus sendo crucificado, sendo rasgado com aquele chicote, porque o chicote tinha as pontas. Quando batia, puxava e rasgava. E parece que, foi tão natural a morte de Jesus na cruz por mim. Que lindo. Ele fez isso para que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo a sua palavra, nos santificando, porque a santificação, ela nos traz correção, e essa correção gera vida eterna. Essa correção de Deus gera vida eterna. Eu falo para vocês hoje, se eu tiver que sair da presença do Senhor, eu quero que Ele me leve agora, ao sair por essa porta, ou mesmo aqui. Porque eu não quero mais nada a não ser a presença do Senhor. Não há nada que me satisfaz do que estar na presença do Senhor. Ouvir a palavra, mas eu preciso pôr em prática. Porque o que ouve e não as pratica, não será chamado filhos. Os que ouvem e não a põem em prática, será cortado como árvore seca e lançada ao fogo. Você quer seguir um caminho curto no meio desse processo? Chama-se obediência, o caminho curto. Obediência. Porque obedecer, o Isaac toda hora fala, Isaac, se você não está obedecendo, obedecer é melhor do que sacrificar, tia. Ele já fez errado lá e volta correndo. Obedecer é melhor do que sacrificar. E volta de novo. Mas nós precisamos obedecer para nós entrarmos nesse caminho curto.
e a correção, a santificação, vai ficar tão fácil quando nós decidimos obedecer. Quem quer edificar vidas? Quem quer edificar a sua casa? Quem quer edificar? Você quer edificar um ambiente que você entra? Então pratique a palavra. Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente à voz do Senhor teu Deus. Seja obediente ao que Ele te designou. Tem vidas que estão dependendo da tua palavra. Tem vidas que estão dependendo do teu abraço. E você não precisa ser um pregador. Você não precisa estar aqui em cima. Você não precisa de cargos. Nós não precisamos de cargos. Nós precisamos praticar, para que você seja conhecido como filhos de meu Pai, como fala o Senhor Jesus. E eu vou terminar. Eu queria que os irmãos colocassem aí Efésios 4, 11 a 16. Vou deixar os irmãos pôr aí. Efésios 4, 11, 16, para finalizar. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva, seja saudável em amor. Amém? Assim, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para eles. Amém? Só até aí. Até o 18, né? Glória a Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Você pode colocar de pé? Não sejam levados por qualquer ensinamentos que vão com o vento. Vamos orar. Eu quero terminar essa ministração agradecendo a Deus que me proporcionou o fôlego de vida em estar aqui, em me dar uma segunda chance para eu trazer essa palavra, porque eu falei aqui somente o que o Senhor me trouxe às madrugadas. Enquanto eu conversava com Ele, eu falei: Senhor, eu vou falar. Irmãos, não há mais tempo de nos perdermos em ensinamentos vazios. Não há mais tempo de nos rendermos a qualquer profecia, a qualquer profeta que não tenha a sua identidade firmada com Cristo. Amém?
Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós queremos santificar a nossa vida. Nós queremos santificar o nosso coração. Nós queremos, Senhor Jesus, amadurecer no nosso coração a identidade do Senhor. Que a tua igreja não seja uma igreja, Senhor, levada por qualquer vento, mas que o Senhor venha fazer morada, que o Senhor venha trazer, Senhor, relacionamento de pai com filho, que a tua igreja, Deus, venha saber que o Senhor está à porta, mas nós precisamos ter um coração tratado, nós precisamos ter um coração ensinável, nós precisamos ter um coração no qual o Senhor se agrada. Senhor, toda altivez de espírito nós lançamos fora nessa noite. Todo orgulho nós lançamos fora essa noite. Nós chamamos a humildade do Senhor para a nossa vida. Nós chamamos um coração contrito e quebrantado nessa noite. Que o Senhor venha ser o ministro do nosso coração. E que essa palavra dê fruto. E que esse fruto, Deus, se propague aonde cada um entrar, Senhor Jesus. Pai, não é a mim a glória, mas toda honra e toda glória seja dado a Ti. Todo poder seja dado a Ti. E que nós venhamos, Senhor, sair daqui entendidos que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é que nos chamou. Senhor, que o Teu povo venha se colocar na posição de escolhido, como a Tua palavra falou hoje. E que nós não venhamos, Senhor Deus, desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que nós venhamos seguir o